Olá, voltamos aqui com mais uma entrevista para a nossa revista Reconexão Periferias, edição de junho, dessa vez com o tema meio ambiente, tema cada vez mais importante. E para falar desse assunto, nossa entrevistada do mês é a Adriana Ramos, que é conselheira do Instituto Socioambiental, uma das ONGs mais importantes e atuantes do país nessa questão. O Instituto Socioambiental, conhecido como ISA, ele não atua só na defesa das florestas, dos recursos naturais, mas também nos direitos dos povos originários e dos povos quilombolas. Seja bem-vinda, Adriana. Tudo bem contigo? Tudo bem, muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês, aí. Adriana, eu gostaria de começar te perguntando o seguinte: vivemos um período de desmatamento recorde, invasão sem disfarces de terras indígenas, falta de apoio estatal aos povos quilombolas, tentativas explícitas de ataque à legislação ambiental. Esse é o pior momento para o meio ambiente brasileiro e para os direitos dos povos tradicionais que você já presenciou, você que trabalha com essa questão desde 1995? Com certeza. E pelos relatos das pessoas até mais velhas, eu acho que ele é o pior momento da história do Brasil, porque nós nunca tivemos uma ação governamental tão orientada de forma contrária, né, à defesa do meio ambiente e aos interesses, digamos, difusos, né, da sociedade. Então, não tem a menor dúvida que estamos vivendo o pior momento. Em 2016, o Instituto Socioambiental e você já denunciavam um salto gigantesco no desmatamento da Amazônia. Naquele momento, com base em dados do INPE, vocês denunciavam que o desmatamento já era o triplo do registrado no ano anterior. 2016 foi o ano do impeachment da presidenta Dilma. Isso é uma coincidência ou as coisas têm relação uma com a outra? Então, eu acho que as relações elas são, digamos assim, até mais complexas, né? Porque eu acho que a coincidência é, digamos, o reforço do protagonismo político de certos setores econômicos, principalmente do agronegócio, né? Que militam contra a conservação ambiental e o direito dos povos indígenas e comunidades tradicionais, e que, digamos assim, vinham ganhando espaço politicamente, né, até antes de 2016, digamos, levando, né, ao que todo mundo sabe que levou. Mas então eu acho que digamos, é mais um reflexo desse fortalecimento político desses setores mais atrasados da sociedade brasileira, né, que, digamos assim, vão deixando rastros, né, e impactos em diferentes frentes. Olha, e eu queria também te perguntar, trazendo agora para esse momento muito peculiar que vivemos, que é o momento de pandemia de Covid-19, eu queria saber se essa pandemia tem realmente alguma relação com a superexploração dos recursos naturais. Se sim, Olha, eu quero saber se você acredita que a pandemia pode mudar a concepção geral que temos da nossa relação com a natureza. Olha, eu acho que ainda há muito para se desvendar, né, digamos, das relações mais objetivas de onde surgiu essa pandemia especificamente. Mas que os desequilíbrios ecológicos, né, eles viabilizam e eles nos tornam mais vulneráveis a situações como essas que a gente está vivendo,
isso é flagrante, isso já é bastante reconhecido, né? E, ao mesmo tempo, esses desequilíbrios, eles tornam as comunidades mais vulneráveis também, né? E com mais dificuldade, por exemplo, de garantir uma resiliência para o enfrentamento dessa situação, né? Então, a degradação ambiental, por exemplo, fragiliza muitas vezes as condições de autossustentação e segurança alimentar de certas comunidades rurais. E a pandemia vai agravar isso, né? E eu tenho a esperança, eu acho que todos nós temos a esperança que a situação limite da pandemia leve a sociedade a diferentes reflexões sobre as opções de desenvolvimento que a gente fez. Então, há uma expectativa de que, nesse momento, se a gente olhar para o que a ciência tem a nos dizer, a gente vai identificar, digamos, questões que estão na nossa forma de viver hoje e que deveriam ser melhor pensadas, né, e refletidas, para que a gente não seja tão vulnerável a situações como essas no futuro. Porque não só os cientistas, né, demonstram uma relação direta dos desequilíbrios ecológicos com o surgimento dessas pandemias, como eles apontam para uma perspectiva de que isso venha a acontecer com mais frequência no futuro, né? Então, eu acho que é fundamental que a gente olhe para essa experiência com essa perspectiva de algum aprendizado de como é que a gente vai lidar com isso daqui para frente, porque a tendência é que isso possa acontecer outras vezes, né? Acho que é uma questão que envolve não só uma maior conscientização, mas uma necessária adesão a um confronto com grandes poderes econômicos, que é uma coisa muito complicada, muito mais difícil, né? E que envolve, inclusive, um convencimento aí dos meios de comunicação, né? Não adianta só culpar o poder público pela ausência de ações. Bom, onde é que estão as raízes dos problemas, não é? E aí, quando a gente vai falar do poder econômico das grandes corporações e das próprias regras do capitalismo, o assunto vira tabu. O que você acha disso? Olha, eu vou te dizer, eu acho que esse assunto ele tem sido tabu em várias frentes e mesmo, digamos assim, nós de esquerda precisamos reconhecer que também foi um tabu muito grande durante muito tempo. Hoje é mais fácil você ter posicionamentos flagrantes em relação a isso quando você tem uma situação de um governo como esse e de setores privados que se manifestam de uma forma tão flagrantemente contrária ao interesse coletivo, né? Mas, como a gente está falando de mudanças que vão mexer em toda a forma de sustentação da sociedade, ela vai enfrentar esse tipo de problema nas diferentes linhas de debate, de perspectiva sobre o mundo. Então, o que eu acho que é importante que esse momento talvez nos traga isso, é exatamente a reflexão de que, independente, né, dos caminhos que os diferentes países tomaram, o limite, né, que é dado pela perspectiva da sustentabilidade, ele se aplica a qualquer projeto de desenvolvimento que está posto hoje. Então, ele precisa ser retomado na base da nossa reflexão, o entendimento de que a nossa base de recursos naturais é limitada, de que é preciso que o acesso aos recursos básicos para a sobrevivência sejam democratizados e que as nossas formas de desenvolvimento, incluindo as relações de produção e trabalho, têm que ser revistas à luz de uma perspectiva de que a gente precisa garantir essas condições de vida para as gerações futuras. Então, tem sido muito comum, por exemplo, nos debates internacionais e principalmente nos debates intersetoriais com o setor privado, que todo mundo dá a entender de que tem um consenso no entendimento do assunto e que a grande questão agora é como fazer, né? E, na verdade, o como, ou seja, a construção da solução, ela é uma possibilidade dada a partir do momento que a gente tem um acordo de que a gente quer fazer.
Porque aí a ciência e a tecnologia estão aí, os conhecimentos tradicionais, as diferentes formas inovadoras que a sociedade tem de se reorganizar. E a gente sabe, principalmente no Brasil, da nossa capacidade de reinvenção nesse sentido, né? Só que esse como, ele embute essa falta de vontade de se rever. Então, obviamente, para a lógica do capital, ela é mais grave, porque significa assim, olha, o meu novo modo de fazer significa abrir mão das minhas margens de lucro, né? E pensar numa perspectiva de mais sustentabilidade no sentido de que ela é mais democrática, né? De repartição, né? Dos recursos. Então, eu acho que ela, sem dúvida nenhuma, tem uma limitação muito maior na perspectiva do capital, mas não quer dizer que ela tenha uma perspectiva que seja só essa a limitação que a gente enfrenta, né? Então, eu acho que todos nós estamos num processo de aprendizado e reflexão sobre o que construímos até aqui e como vamos lidar com, digamos assim, essa nova consciência que ainda precisa ser trabalhada em várias frentes, né, da sociedade. Agora, eu acho que a boa nova, assim, acho que o que a gente tem a refletir de uma forma positiva, e a pandemia também nos ajuda, é que quando a gente vê como as comunidades mais carentes, né, apesar de todas as dificuldades, foram capazes de pensar soluções, seja de organização, seja de produção, de distribuição, né, de atendimento, de solidariedade, ou seja, a gente viu nessa pandemia emergir, né, muita coisa boa do ponto de vista das pessoas se reorganizando em formas diferentes de buscar soluções. E eu acho que é isso que nos dá uma certa esperança de que, com essa vontade, se essa vontade for realmente, né, digamos, fidedigna, que ela é para uma parcela da sociedade, mas ainda não é para todos, eu acho que a gente encontra essa solução. Mas são desafios realmente muito grandes. Eu entendo de parte do que você acaba de dizer. Para os esperados próximos governos que caminhem numa direção oposta ao atual, há exemplos muito significativos das comunidades que podem ser copiados ou podem servir de inspiração, inclusive para programas de governo, é isso? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o Brasil tem essa experiência, né? Porque quando o Brasil conseguiu, por exemplo, reduzir os desmatamentos da Amazônia, que acabam sendo, assim, digamos, o efeito mais simbólico da nossa gestão ambiental, principalmente para o mundo, é o desmatamento da Amazônia, onde a gente tem indicadores objetivos, séries históricas, todo mundo acompanha, sabe o que está acontecendo. Quando o Brasil conseguiu, né, a partir de 2003, 2004, se organizar com uma política consistente para combater os desmatamentos, foi a partir do estabelecimento de um plano que contava com a participação de diferentes setores da sociedade. E ali, diferentes iniciativas foram desenvolvidas e permitiram que o Brasil foi o país que mais reduziu emissões de gases de efeito estufa na história até agora, né? Por conta dessa redução do desmatamento, que foi esse processo que foi beber, digamos assim, na fonte, né, de inspiração, de soluções da diversidade da sociedade que a gente tem posto. E eu acredito que é essa diversidade de situações que nos coloca diferentes soluções que vai nos colocar no caminho para a superação desses novos dilemas. Muito importante, muito animador o que você diz, porque você nos diz que das periferias podem vir aí, e já vieram, lições que podem fazer o país mudar de patamar nessas questões. E aí eu quero te perguntar sobre se essas questões também são afeitas às periferias urbanas. Isso também é assunto para periferias urbanas? Meio ambiente, etc. Totalmente, né? Totalmente. Eu acho que, por exemplo, um dos maiores problemas ambientais urbanos que a gente tem, é um dos problemas que mais afetam as periferias e que afetam questões de saúde pública, por exemplo, é a questão do saneamento básico, né? Então, toda a questão de gestão de resíduos
E mais do que isso, eu acho que a própria questão da forma de organização, né, de como a sociedade se organiza para enfrentar esses problemas. Eu acho que a política ambiental, ela é, das políticas brasileiras, talvez a mais antiga em termos de reconhecer a necessidade de uma estrutura de participação da sociedade, né? Porque a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente é de 81, portanto, anterior à Constituição, e já previa, por exemplo, a ideia de um sistema nacional com conselhos em vários níveis, reconhecendo formalmente que é na participação da sociedade que você constrói as soluções, porque você precisa de soluções que são negociadas, né? Então, a forma como hoje, né, a sociedade nas periferias se organiza e busca as suas soluções, ela tem uma coincidência com a forma como a gente entende, né, a solução dos problemas ambientais. E a gente viu agora, por exemplo, na pandemia, a possibilidade das conexões entre as periferias urbanas e, digamos, as periferias ou os grupos mais marginalizados rurais, né? Então, o ISA mesmo que atua, por exemplo, na região do Vale do Ribeira, né, em São Paulo, tem apoiado a cooperativa, a Coperquivale, que é a cooperativa quilombola do Vale do Ribeira, por exemplo, na comercialização dos produtos que eles vendiam, por exemplo, para a merenda escolar, para os mercados institucionais que acabaram sendo paralisados nesse processo da pandemia, né? Fazendo com que essa produção dos sistemas agrícolas tradicionais dos quilombolas fosse destinada a algumas favelas de São Paulo, criando uma conexão quilombo-favela que, nesse momento, solucionou um problema nas duas pontas, o problema de abastecimento das comunidades carentes da periferia, né, com um alimento de boa qualidade vindo da produção quilombola, que de uma hora para outra ficou sem os mercados institucionais. Então, não só você tem questões ambientais que afetam diretamente o contexto urbano e que afetam, claro, mais profundamente, né, as periferias urbanas, como você tem soluções que são baseadas num mútuo fortalecimento, né, para melhoria da qualidade de vida e da qualidade ambiental de ambos os territórios, né? Então, eu acho que tem muitas conexões e essa proximidade que, inclusive, os grupos até de juventude têm, né, feito em termos de fazer essa troca entre diferentes coletivos. A gente vê a juventude indígena também muito presente junto aos grupos organizados das periferias. Isso tem sido, eu acho que, uma troca muito rica, porque traz diferentes perspectivas e permite você ter uma perspectiva nova, né? Porque a gente realmente precisa deixar alguns paradigmas para trás para poder enfrentar esse desafio com novas visões. Isso quer dizer que experiências como essa que você citou lá da cooperativa quilombola do Vale do Ribeira e a conexão com favelas daqui da capital, da região metropolitana, devem ser mantidas, né, para depois da pandemia, como um projeto de longo prazo e um novo paradigma. Aproveito para perguntar, embora me pareça já respondida, mas só para a gente deixar bem explícito. Num país onde faltam comida, moradia, onde sobra violência sobre as populações periféricas, falar em meio ambiente não é uma coisa um tanto quanto distante, secundária? Então, esse é um debate muito antigo e que, para mim, eu tenho uma visão muito particular sobre isso, porque eu acredito que, quando ele é colocado dessa forma, né, ele é um debate que tenta, primeiro, dissociar a questão ambiental daquilo que é fundamental, que é no meio ambiente, que estão as nossas condições básicas de vida, né? Então, você ter um meio ambiente equilibrado, você garante água limpa, ar não poluído, alimento de boa qualidade, né? Condições básicas de vida que vão favorecer fundamentalmente a todos, mas principalmente aqueles que, não tendo outras condições materiais mais objetivas, podem recorrer
a natureza como fonte básica de alguns insumos, né? Como se dissesse assim, olha, a pobreza impacta o meio ambiente, assim, tipo, nós temos que tratar do meio ambiente depois, porque a pobreza é mais importante, né? A pobreza é mais importante, mas um dos elementos fundamentais da pobreza é a falta de acesso a esses fundamentos, a essas questões básicas de qualidade de vida, né? Então, você conversa, por exemplo, com o Davi Yanomami, que é a liderança indígena dos Yanomami, e o Davi diz o seguinte: eu não sou pobre. Por todos os indicadores econômicos que existem, de geração de renda, de PIB, eu sou considerado pobre, mas eu tenho qualidade de vida, eu tenho acesso ao alimento, porque eu pesco, eu caço, eu faço meu extrativismo, né? Então, eu não sou pobre, né? A pobreza está associada a uma, digamos, a falta de acesso a alguns recursos, que também inclui a falta de acesso a recursos naturais. E essa conversa, muitas vezes, leva a uma visão que é uma visão muito difundida, inclusive por esse governo, né? Dessa coisa de dizer que a pobreza, você precisa resolver a pobreza porque ela impacta mais o meio ambiente. Que é como se dissesse assim, o caboclo que depende de caçar uma paca para comer, ele vai impactar mais o meio ambiente do que eu e você que temos o nosso frango congelado no freezer. E é uma bobagem, uma mentira, né? No Brasil, o que impacta a natureza é a riqueza. No Brasil, você desmatar 1 hectare de floresta custa R$1.000. Quem tem R$1.000 para abrir uma roça de 1 hectare? Né? Então, é preciso compreender a conservação ambiental como a garantia da manutenção das condições básicas de vida, né, que são para todos. Né? E você melhorar as condições ambientais de uma comunidade é você melhorar a qualidade de vida dessa comunidade, não o contrário. Você não adianta você melhorar a renda e promover, por exemplo, só uma lógica de consumo que vai impactar mais o meio ambiente. E você não necessariamente melhora a qualidade de vida das pessoas só pelo acesso ao dinheiro. Né? Se as pessoas tiverem que gastar dinheiro, por exemplo, para comprar água potável, elas podem ter uma renda super alta, elas não vão ter uma melhor qualidade de vida por causa disso. Então, eu acho que faz parte dessa mudança de paradigma compreender essas relações de uma maneira diferente também. Isso tudo que você acaba de dizer de maneira muito cristalina, até aproveitando o exemplo da água que você acaba de dar, que eu acho que é muito, muito esclarecedor. Eu queria perguntar para você se o tema do meio ambiente continua sendo um elemento mobilizador da juventude aqui no Brasil. Se não, como colocá-lo de volta ao centro das preocupações da juventude como um elemento mobilizador, inclusive em defesa da democracia e tal. E também como é que a gente faz um movimento chegar à institucionalização, se para isso é preciso, de fato, passarmos pelos mecanismos institucionais de representação, como partidos, legislativo e tal, se você vê isso com bons olhos, se é um mal necessário ou não, é assim mesmo, não deve ser encarado como um mal necessário. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, para te agradecer muito pela tua presença, pelas informações que você deu. Estamos chegando ao final, temos tempo ainda para você responder a pergunta, mas aproveitando já para te agradecer bastante e deixar você à vontade também para acrescentar algo que eu tenha deixado de... Bom, eu acho que o meio ambiente é, sim, um tema mobilizador, principalmente da juventude. Eu acho que isso também já é reflexo de um esforço de muitos anos de construção, por exemplo, da Política Nacional de Educação Ambiental, que levou para as escolas essa temática,
né, de todo um processo de mobilização da sociedade em que a questão ambiental sempre esteve muito próxima dessa coisa do trabalho voluntário, né, dos movimentos de militância, enfim. Eu acho que é preciso fomentar cada vez mais isso, do ponto de vista das pessoas compreenderem como é que elas podem, com pequenas ações, ajudar a resolver problemas concretos da sua comunidade, no local onde elas vivem, mas, ao mesmo tempo, né, entender a força que esse debate tem no campo da política. Então, são aquela ideia do agir local e do pensar global, né, eu acho que ela é ainda muito forte, porque a gente não pode desprezar, né, a força e o efeito que tem a mobilização e a ação direta das pessoas no dia a dia para mudar a realidade de onde elas vivem e as condições de vida, mas, ao mesmo tempo, o fato de que as decisões políticas precisam estar associadas a isso. E eu acredito em formas múltiplas de organização. Eu acho que tem lugar e elas são totalmente compatíveis, né? Tanto a mobilização em termos de organização voluntária da sociedade, que acontece por meio de mutirões, de coletivos que são menos, digamos, formalizados, mas também a participação política formal, né? Eu acho, obviamente, que a gente, no nosso sistema político tradicional e mesmo a organização dos partidos, precisa também, digamos assim, de uma certa renovação para dar esse espaço de diálogo, né? Porque a gente vê muito isso, não só com a juventude, mas quando a gente trabalha com populações diferenciadas, como os povos indígenas, as comunidades quilombolas, né? Existe, por exemplo, uma disputa no campo da ciência, né, de como é que esses diferentes conhecimentos se agregam na construção do conhecimento científico. E isso se dá na questão da participação política também, né? Como que você tem estruturas, por exemplo, institucionais, partidárias, que sejam arejadas o suficiente para reconhecer as diferentes formas de participação, organização e construção de conhecimento e permitir que isso, de fato, permeie essa construção, né? Permitir, por exemplo, que você tenha lideranças que venham dessas comunidades, né? Que estejam mais associadas a diferentes práticas de organização e de intervenção social, que também tenham espaço na construção política. A gente vê, por exemplo, o Brasil teve agora, depois de muitos anos, né, a gente teve o Mário Juruna como deputado indígena muitos anos atrás, e a gente tem agora a deputada Joênia Wapichana, que é indígena, que foi eleita num esforço coletivo que inclui, inclusive, indígenas que estavam vinculados a diferentes partidos, mas que, naquela comunidade, naquele estado de Roraima, entenderam que ela era a melhor, digamos, representação para ganhar o espaço. E a gente vê como é importante ter essa voz que traz a perspectiva indígena para essa construção coletiva. A Joênia, por exemplo, articulou uma frente parlamentar em defesa dos povos indígenas, que é uma frente que reúne diferentes partidos, tem uma participação imensa, inclusive, né, do Partido dos Trabalhadores. A gente tem ali deputados como Nilton Tato, Ayrton Faleiro, que tem uma presença constante e um papel super importante, a deputada Érica Cocai, aqui de Brasília. Mas essa liderança que vem da perspectiva indígena da Joênia, ela traz uma novidade que é extremamente interessante para, por exemplo, o debate dos direitos indígenas dentro do Congresso Nacional. Então, essa ideia de diversidade, né, ela é uma ideia que, para nós que trabalhamos na questão ambiental, ela é muito flagrante, ela é muito evidente de como as soluções que vêm das diferentes formas de lidar com o meio ambiente, elas nos apontam caminhos mais profícuos. E eu acho que o que precisa acontecer é que as instituições precisam estar mais abertas a lidar com essa diversidade de formas de organização, de conhecimento, que permitem que a gente realmente invente. Porque é aquela máxima antiga, né? Você não pode querer soluções diferentes se você partir das mesmas práticas e das mesmas coisas. Então, tem que começar fazendo diferente para ter um resultado diferente. Vale para todo mundo, eu acho. Inclusive com novos atores, né? Com novos personagens. Visualmente.
dando espaço, Exatamente. abrindo, né? Compreendendo isso, que são formas diferentes de ver as coisas, mas você precisa ter essa paridade, digamos, essa possibilidade, né? E, de uma certa forma, eu acho que está sendo um aprendizado para todo mundo. A gente vem tendo que discutir questões de cotas, né? Questões de dar espaço, de protagonismo e voz para essas diferentes populações, mas entre o processo que a gente começa a dizer que reconhece isso e a trazer, até um processo em que a gente considera na tomada de decisão, em que a gente realmente muda as nossas práticas para incorporar isso, é um aprendizado, né? Adriana, muito bom falar com você, muito legal te conhecer. Eu acho que a entrevista foi ótima e em meu nome, em nome do Reconexão Periferias, eu coloco a gente à disposição para manter esse diálogo, para a gente sempre trocando e espero vê-la em breve e de preferência pessoalmente, já todo mundo vacinado, né? E possamos nos abraçar e fazer muitas ainda manifestações de rua e tudo mais. Tá bem? Isso aí. Tá joia. Muito obrigado. Um prazer te conhecer também, Isaías. Estamos aí, estamos nas ordens. Um beijão, viu? Para você também. Um beijo grande. Tudo de bom. Você também.